tudo está difícil, as pessoas, né, cada vez estão com mais pressa, e isso aumenta a situação, porque isso piora. Então, tudo é difícil. Uma pessoa que trabalha o dia inteiro, aqui nem tanto, mas a gente vê isso nas grandes metrópoles, uma pessoa que trabalha o dia inteiro vai enfrentar mais 2 horas para chegar em casa. Depois da hora do trabalho, enfrentando engarrafamento, se for no Rio, aquele calorão, né? Ou então São Paulo, as enchentes, é um horror. Quer dizer, as pessoas, elas andam assim, ó, com o nervo na flor da pele. E tudo isso faz com que a gente seja uma bomba relógio, a qualquer momento explode. Aí uma pessoa encosta na gente e a gente explode. É a gota d'água, né, que está ali no copo. Agora, a gente tem que entender que nós temos que digerir todas essas coisas, porque todo mundo passa por dificuldades, né? E não é porque eu tenho que enfrentar um trânsito, porque eu estou com problemas financeiros, que eu vou ter que jogar o meu mau humor em cima de uma pessoa, destratar outra pessoa. E com isso a gente quer um mundo melhor, mas faz muito pouco para que essa civilização ideal aconteça e que a gente possa viver nela, né? Uma verdadeira civilização reflete menos egoísmo, cobiça e orgulho, costumes mais intelectuais e morais do que materiais, né? E a gente hoje não está se importando tanto com isso, né? A matéria está falando muito forte. Inteligências que possam se desenvolver com mais liberdade, mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas. Né? Muitas vezes as pessoas falam assim, eu não quero saber, nem cumprimento mais ninguém, porque a gente não recebe nada, a gente não recebe nem um sorriso de volta, mas a gente não pode mudar o nosso comportamento porque o outro age dessa ou daquela maneira. A gente tem que fazer aquilo que o nosso coração manda, o que a boa educação manda. Então, isso aí a gente tem que rever as nossas ações também, o que a gente está provocando. Gentileza gera gentileza, né? Preconceitos de casta e de nascimento menos enraizados, leis que não consagrem nenhum privilégio, que não acontece na nossa lei, né? As pessoas mais simples, sem uma escolaridade superior, ficam numa situação muito indigna dentro do sistema prisional, né? E assim vai. Uma justiça que se exerça com o mínimo de parcialidade. O que mais nós temos são parcialidades nesse mundo em que a gente vive, né? É a passárgada, é amigo do rei, não tem jeito. Uma civilização, né, que reflete apoio ao fraco contra o forte, maior respeito à vida humana, às suas crenças e opiniões, é a liberdade de expressão, liberdade de pensamento. Não é? Ninguém pode impedir que a gente pense alguma coisa, as pessoas podem impedir que a gente exteriorize o nosso pensamento, mas que a gente pense não. Então isso é mais uma reflexão. Quem nos deu essa liberdade de pensar? Deus. Deus nos deu. Quando nos fez a sua imagem e semelhança, entregou o livre-arbítrio a cada um de nós para que a gente pudesse fazer a nossa história, desenvolver a nossa vida. Menos criaturas desgraçadas, né? Esse termo é pesado, mas é o que está lá no Livro dos Espíritos. Mais criaturas que possam, né, usufruir melhor da vida, que tenham mais graças. Uma segurança maior, onde todos os homens de boa vontade estejam sempre seguros de não lhes faltar o necessário. Mas aí é que está. O egoísmo acaba sendo exacerbado em nós pela própria conduta egoísta. Que aí entra naquela situação, eu tenho que ver minha parte, porque quem vai ver? Não é? Quem que vai cuidar de mim? Quem que vai ver o meu problema? E tem o bendito, para não dizer ao contrário, chavão aí, né? Cada um por si, Deus por todos. Quando não é o outro, pior, né? Cada um por si, o resto que se dane. É terrível isso. Não é cada um por si. Nós aprendemos na doutrina espírita que nós temos karmas a cumprir, expiações para cumprir. A gente aprende isso. Mas não é porque a gente vai ver um irmão em sofrimento que a gente vai falar, ele está assim, ó, porque ele fez alguma coisa, está pagando karma, e daí?
A gente não tem que se preocupar com isso, a gente tem que tentar minimizar o máximo possível a dor dele, fazer alguma coisa para que ele tenha um bem-estar. Ele não vai impedir dele queimar o karma dele, não, ele vai passar pelas dificuldades. Mas com a almofada fica melhor as coisas, não fica? Sentar numa cadeira dura é bem pior do que sentar numa cadeira almofadada. Então é aquela história, nós temos que ser muitas vezes a almofada do nosso semelhante. Dá a ele uma condição um pouquinho melhor, se tiver ao nosso alcance fazer isso, né? Aí, nós fizemos uma brincadeira aí com o poema de bandeira e criamos uma civilização ideal chamada Lá. Vou-me embora para lá. Lá sou amigo de todos, todos têm os mesmos direitos. Não existem privilégios, pois o direito de um termina onde começa o do outro. Vou-me embora para lá. Vou-me embora para lá. Aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura, com tal responsabilidade que a justiça se exerce com imparcialidade. Trabalharei sem cansar, sendo útil ao semelhante, levando fé e esperança a quem quer que precisar, respeitando tudo que existe, por ser obra da criação. Lá o forte protege o fraco, sem interesse pessoal, não havendo preconceito de cor, classe ou posição, sem egoísmo ou cobiça, sem orgulho ou vaidade, trabalhando simplesmente por devoção com humildade. Lá encontrarei tudo, é outra civilização, tem um processo seguro de garantir a evolução. Encontrarei mais bondade, boa fé e benevolência e com reciprocidade, com certeza a generosidade. Encontrarei a verdade nos hábitos intelectuais, onde os valores morais superam os materiais, onde sem temor a inteligência manifesta-se com liberdade, onde existe a igualdade junto com a fraternidade. Vou-me embora para lá. Mas olha que para morar em lá, a gente tem que abdicar de tudo que a gente gosta aqui em Passárgada. Porque lá aqui nós temos um rei que pode nos ajudar. Lá a gente é amigo de todos. Há uma igualdade. Então o que a gente encontra em lá? Imparcialidade, justiça, direitos e deveres, responsabilidade, ventura, verdade, generosidade, fé e confiança, benevolência, espiritualidade, reciprocidade, amor sublimado, valores morais, respeito, alegria, felicidade, liberdade, igualdade e fraternidade. Essa é a civilização ideal. Mas aí fere muito os nossos interesses. Então a gente ainda não mora em lá, porque não nos convém ainda. Mas quando a gente chegar e der vontade de nos matar, aí a gente vai para lá. Com certeza a gente vai para lá. É o filho pródigo, é o retorno do filho pródigo à casa do pai, né? Para tudo isso, para a gente morar em lá, nós precisamos de caridade e amor. Sem isso, nós não vamos para lá. Na 886, Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entende Jesus? E eles respondem: benevolência para com todos, indulgências para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Para morar em lá tem que ser assim, ó. Ou então nós vamos continuar em Passárgada. O que é benevolência? Que se exprime na boa vontade, na disposição para praticar o bem. Não é nem ser bom, tá vendo? Bom é não fazer o mal. E benevolência é correr atrás para fazer o bem. É difícil. Indulgência, clemência e misericórdia para com as imperfeições alheias. A gente quer, às vezes, apertar o pescoço do outro, né? Como é que a gente é indulgente com a gente? Por isso que está cá e não está lá, né?
Perdão, que é o ato de desculpar as ofensas. Mas é desculpar mesmo, é perdoar. Não é assim, ó, eu perdoo tudo que você fez comigo, agora esquece de mim, tá? Quando me vir na rua, passa do outro lado. Né? Não vai poluir o meu ambiente com a sua presença, não. Pois é. Qual é o exercício da benevolência? Trabalho em favor do semelhante. Qual é o exercício em favor da indulgência? Solidariedade em face das limitações e fraquezas do próximo, evitando discriminá-lo. Cada um vai até onde pode, cada um dá o que tem. Ninguém pode oferecer aquilo que não tem, né? E a gente vai cumprir. Pois é. Qual é o exercício do perdão? Esquecimento do mal que se tenha sofrido de alguém num ato de tolerância esclarecida que se exprime na compreensão. Não é fácil, não, né? Não. Se fosse, a gente estava em lá. Mas, como ela disse, a gente está cá. Porque o negócio é difícil, né? Agora, tudo isso é impedido pelo egoísmo. Se a gente erradicar o egoísmo, tudo fica mais fácil, né? Talvez tenhamos aí a origem da máxima de Kardec. Trabalho, solidariedade e tolerância. A máxima de Kardec. A orientar a ação espírita. Sem tais princípios, não há a possibilidade de um entendimento perfeito entre os homens na construção de um mundo melhor. Sem isso, nós não vamos poder fazer o que Carl Sagan recomendou, né? Amarmos as pessoas, termos mais afeição por elas, melhorar as nossas relações com o próximo, né? Para que a gente possa viver nesse pixel. Então, diariamente, isso aí não tem jeito, nós somos julgados por um juiz incorruptível que é a consciência. Fez bobagem? A consciência acusa. Se ela não acusar, é porque nós estamos tão ruins ainda que não temos nem capacidade de analisar aquilo ali. Aí a coisa é mais feia ainda, né? Mas ela rapidinho acusa. Como disse o Dr. Hermes, que de vez em quando, né, faz palestra aqui pra gente, a consciência é uma cebola que a gente vai descascando até chegar no miolinho. Aí eu ainda acrescentei para ele, olha que dá para chorar, hein? Descascar a consciência dói, mas dói muito de chorar. Mas é o que a gente tem que fazer, porque ela vai nos julgar. É ela que vai nos julgar quando a gente partir daqui. Não vai ter nenhum tribunal espiritual esperando por a gente lá, não. Lembra aquele filme? Tem um filme aí que tem, né, um tribunal. As pessoas entram e ficam vendo os erros que teve, aquelas coisas ali, todo mundo acusando. Pois é, não é assim, não. É a consciência que vai nos acusar e vai nos cobrar todas as atitudes que nós tivemos, que não deveríamos ter tido. E aí a gente vai fazendo um balanço para fazer melhores escolhas para a próxima encarnação, ser mais elegantes, né? A infelicidade, a depressão, a ansiedade, o desajuste, que nós vivemos em Passárgada, né? Que a gente tem às vezes até vontade de se matar, não é isso? Pois é. Isso tudo são penalidades que cumprimos compulsoriamente até que decidamos a modificar nossos rumos, nossa maneira de agir, propondo-nos a cumprir as leis divinas. Isso é a lei, é o fato, não tem outra saída. Nós estamos naquela situação de que se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, porque nós já temos uma compreensão do que seja uma vida melhor, mais solidária, mais fraterna, né? Nós sabemos o que fazer. Tanto que tem aquela frasezinha assim, como você faria, como você agiria se fosse o último dia da sua vida, né? Aí a gente fala, eu faria, se eu soubesse que eu ia morrer amanhã, eu faria hoje tudo que eu tenho que fazer
para que seja certo, o que seja certo fazer. Então a gente sabe o que é bom fazer, a gente já conhece o que é bom, né? Nós iríamos agir de modo realmente como se fosse o último dia da nossa vida, fazendo todas as coisas boas que nós não fizemos, a pedir perdão para os outros, conversar, né? Não seríamos um São Francisco de Assis que estava lá mexendo no jardim e um dos seus discípulos perguntou para ele: o que o senhor faria se o senhor soubesse que ia morrer amanhã? Ele falou: continuaria mexendo no meu jardim, né? Então é aquela certeza do dever cumprido, né? De que fez o melhor na sua vida. E isso realmente importa que a gente faça uma reflexão. Para encerrar rapidinho, já está até passando ali, ó, eu trouxe um texto que já veio para cá, mas que vale a pena relembrar, é da Marta Medeiros, Toques de Elegância. Né? A gente já até falou que elegância é escolher bem. Né? Ficou voltada para a moda, mas ela é uma palavra que tem raiz lá no latim relacionada à agricultura. Escolher bons frutos para colher. Do legere, né? Do latim legere. Vai fazer boas escolhas. Então ela diz o seguinte: existe uma coisa difícil de ser ensinada e que talvez por isso esteja cada vez mais rara e fora da moda. É a elegância do comportamento. É um dom que vai muito além do uso correto dos talheres e que abrange bem mais do que dizer um simples obrigado diante de uma gentileza. É a elegância que nos acompanha da primeira hora da manhã até a hora de dormir e que se manifesta nas situações mais prosaicas, quando não há festa alguma, nem fotógrafos por perto. É uma elegância desobrigada. É possível detectá-la nas pessoas que elogiam mais do que criticam, nas pessoas que escutam mais do que falam. E quando falam, passam longe da fofoca, das pequenas maldades, normalmente ampliadas no boca a boca. É possível detectá-la nas pessoas que não usam um tom superior de voz ao se dirigir a pessoas que considera de uma escolaridade inferior, ela que coloca frentistas. É possível detectá-la em pessoas pontuais. Elegante é quem demonstra interesse por assuntos que desconhece. É quem presenteia fora das datas festivas. É quem cumpre o que promete. E ao receber uma ligação, não recomenda à secretária que pergunte antes quem está falando e só depois manda dizer se está ou não está. Oferecer flores é sempre elegante. É elegante não ficar espaçoso demais. É elegante você fazer algo por alguém e esse alguém jamais saber o quanto você teve que se desdobrar para fazê-lo. É elegante não mudar seu estilo, apenas para se adaptar ao outro. É muito elegante não falar de dinheiro em bate-papos informais. É elegante retribuir carinho e solidariedade. É elegante o silêncio diante de uma rejeição. Sobrenomes, joias e nariz empinado não substituem a elegância do gesto. Não há livro que ensine alguém a ter uma visão generosa do mundo, a estar nele de uma forma não arrogante. É elegante a gentileza. Atitudes gentis falam mais que 1000 imagens. Abrir a porta para alguém é elegante. Dar o lugar para alguém se sentar é muito elegante. Sorrir sempre é muito elegante e faz um bem imenso para a alma. Oferecer ajuda também. Olhar nos olhos ao conversar é essencialmente elegante. Pode-se tentar capturar essa delicadeza natural pela observação, mas tentar imitá-la é improdutivo. A saída é redesenvolver em si mesmo a arte de conviver que independe de status social. É só pedir licencinha para o nosso lado brucutu. Porque aqui ela ainda completa, dizendo que quem acha que com amigos não tem que ter essas coisas, né? Que a gente acha que com os amigos, com as pessoas mais próximas, com os familiares, não tem que ser assim, né?
Se os amigos não merecem uma certa cordialidade, os desafetos é que não vão desfrutá-la, né? Se a gente não consegue nem ser com um bom amigo, imagina com o inimigo. Educação enferruja por falta de uso. E um detalhe, não é frescura. Isso aqui nos dá realmente uma conduta legal de relação social, que faz com que a gente faça isso que Carl Sagan recomenda, ó. Para mim, acentua a nossa responsabilidade para nos relacionarmos mais amavelmente uns com os outros e para preservarmos e amarmos o pálido ponto azul, o único lar que conhecemos, pelo menos no momento. Muita paz para todos, continuemos a estudar a doutrina espírita, apoiada nessas descobertas científicas, né, nessas inteligências que realmente, principalmente como ele falou, a astronomia desenvolve a humanidade, porque mostra a grandiosidade desse universo e a nossa pequenez. Muita paz para todos.